Esse é Léo Stronda, um dos influenciadores que mais divulgam o uso de anabolizantes. No seu programa online, recebe convidados para falar do assunto. A recepção é como um batismo no mundo da bomba. Léo Stronda dá uma injeção no braço de Gabriel Gunley. Procuramos Léo, mas ele não quis falar sobre o episódio. Eu imagino que todo mundo está sabendo sobre o que aconteceu com o Gabriel Gunley, um influenciador de 22 anos que acabou falecendo. Todo mundo seguia ele, todo mundo gostava dos vídeos dele e é um dos poucos influenciadores que conseguiu reunir duas gerações, a galera mais nova, mais jovem atual e a galera mais velha. Ele era muito respeitado por conta do seu carisma. E esse vídeo aqui está sendo gravado um pouco mais de uma semana da notícia que veio à tona, né, sobre o falecimento do influenciador. E cara, esse caso do Gunley é muito bizarro, porque depois que ele faleceu, ele ganhou mais de 1 milhão de seguidores. E todos os vídeos, tudo que as pessoas falavam sobre ele estava em alta praticamente, estava dando muitas visualizações. E aí eu vi vários influenciadores, pessoas famosas mesmo, com milhões de seguidores, aproveitando desse hype que teve o nome do Gunley. Eu vi gente postando stories em homenagem e logo em seguida divulgando uma casa de aposta, por exemplo. Teve até um influenciador aí que faz uns vídeos sobre túmulos e tal, visitando túmulos de artistas e essas coisas, que fez mais ou menos uns 15 vídeos sobre o caso do Gunley. Esse foi o caminho em que eu tô exatamente onde o Gunley foi cremado. Daqui que o corpo do jovem Gunley... Quem foi no velório do Gunley? Saiu o primeiro laudo sobre 11 horas da manhã dessa... Gabriel Gunley. O Gabriel não será... O velório do Gunley será... Olha o que o Júlio Balestrin fez. Ele morreu... Sabe o que impressiona, velho? Desmentindo algumas fake news. Pô, vai em paz, molecão. Porque no TikTok os vídeos monetizam acima de 1 minuto. E os vídeos desse influenciador, por exemplo, tinham 1 minuto e 1 segundo. 1 minuto e 2 segundos, entende? E é claro que também teve vários influenciadores que se pronunciaram e a galera pediu bastante. E um desses influenciadores foi o Renato Cariani. Foi um dos primeiros que se pronunciou. Ele fez um vídeo ali, uma homenagem pro Gunley. E logo em seguida ele começou a fazer alguns vídeos de conscientização, falando sobre as marcas, patrocínios. E aí ele acabou usando um termo aí que a galera acabou cancelando o Renato Cariani. Foi um cancelamento rápido, né? Ele começou a falar um pouco de si ali, ele usou um termo como se ele fosse meio que presidente do nicho de fitness, sabe? E isso acabou pegando muito mal, a galera começou a chamar ele de Capitão Pátria. Mas esse é o estigma da minha parte por ser meio que o presidente da comunidade do fitness no Brasil. Eu não sou como todos vocês, eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Depois ele veio a público, pediu desculpa, fez um pronunciamento, falou que não era isso que ele queria dizer, né? Era um termo diferente ali e tal. O Jorlan também fez um pronunciamento. Ele falou que se sente muito culpado pelo que aconteceu com o Gunley. Ele falou que percebeu que o garoto estava iludido com toda essa situação, usando bastante anabolizantes aí por causa de influência. Ele disse que o único arrependimento dele era de não ter realmente sido sincero com ele. Falou, você tá iludido, você tá acelerando demais, isso vai te prejudicar e tal. Também tivemos o pronunciamento do Dudu Fit, que era basicamente o rival aí do Gunley, né? Os dois iam até competir numa competição aí um contra o outro. E ele também foi bem sensato, sabe? Ele fez um pronunciamento simples ali, ele realmente mostrou um arrependimento. Provavelmente depois desse campeonato os caras seriam amigos. Eu pelo menos acredito que sim. Ou então criaria um certo respeito entre os dois, sabe? E aí esses dias apareceu pra mim o pronunciamento do Léo Stronda. E cara, o pronunciamento dele, pra mim, foi o mais honesto de todos, sabe? O cara realmente tá sentindo com o que aconteceu, ele tá arrependido porque ele realmente foi uma das pessoas que falou bastante sobre anabolizantes. O Léo usou bastante, inclusive tem vários cortes dele aí falando da época que ele usava assim quantidades absurdas, sabe? Realmente era loucura aquilo que ele tava falando. Então ele se arrepende de ter falado tanto isso pro Gunley. Mas antes da gente entrar aí mais sobre o pronunciamento do Léo Stronda, tem uma coisa importante pra dizer, que é a notícia do Fantástico. Cara, o Fantástico fez aí uma reportagem inteira sobre o caso do Gunley, chamou a ex-namorada dele, chamou o Jorlan pra falar, chamou alguns amigos do Gunley pra contar aí como foi essa trajetória do antes e depois do primeiro ciclo dele. Tava tudo de boa ali no noticiário, só que daí, cara, eles meio que começaram a apontar tudo pro Léo, sabe? Começaram a jogar tudo pro Léo Stronda, parecia que foi ele que induziu o Gunley a começar a usar anabolizantes. E eles basicamente fizeram isso na caruda mesmo, não tentaram nem disfarçar. E o pior é que a pessoa que não acompanha aí esse cenário, realmente pode até conhecer o Léo Stronda, mas não tá acompanhando assim e tal, vai parecer que é verdade, porque colocaram um corte ali onde o Léo Stronda tá aplicando uma dose no braço do Gunley, ali no podcast. Teve algumas falas ali também deles brincando, né, sobre essa parada de tomar anabolizantes. Falaram bastante coisa, só que o lado da balança pesou mais pro Léo Stronda, porque ficou parecendo que ele era o principal culpado, o principal responsável pelo que aconteceu com o Gunley. E bom, a gente não pode entrar nessa questão de quem é o verdadeiro culpado pelo que aconteceu, porque a gente não tem essa resposta, a gente não pode sair por aí julgando todo mundo. Eu vi inclusive que a galera tava julgando bastante o Cruz, né, o treinador do Gunley, e até agora ele foi o único que não
não se pronunciou sobre isso. Ele fez ali uma homenagem pro Gunley, porém ele desativou todos os comentários dos seus posts, dos seus vídeos. Então a galera realmente tá jogando a culpa nele, esperando algum pronunciamento. E é interessante porque o Léo Stronda, ele teve uma certa conversão, sabe? Ele realmente aceitou Jesus, ele mudou completamente os seus hábitos. Mas no seu pronunciamento, ele se mostrou arrependido por ter feito aquelas brincadeiras que ele sempre fez. Inclusive, ele disse que tinha um projeto para lançar uma música todos os meses. E obviamente as suas músicas falariam do uso das paradinhas, né, do famoso suco ali, os anabolizantes. E o dia que ele ficou sabendo o que aconteceu com o Gunley, ele estava esperando o Gunley para chegar ali para gravação do clipe musical. Então ele acabou se sentindo muito culpado, ele até cancelou esse projeto musical. Ele disse até que vai parar de fazer essas brincadeiras, vai parar de falar sobre anabolizantes. E o Léo disse que nos bastidores ali, né, quando não estava gravando e tal, ele ficou sabendo que o Gunley estava disposto a ir, ele estava disposto a ir muito longe, e inclusive falou até da insulina ali pro Léo. Só queria dizer uma coisa pra vocês, cara, esquece esse lance de insulina. Você que é atleta, você que é fisiculturista, você que tá pensando em usar, não usa essa merda. É a única coisa que mata instantaneamente, insulina e diurético. Ah, mas dá pra usar controlado? Não, não dá. Você não sabe. Depois que eu percebi o quão emocionado ele estava e o que ele estava disposto a fazer, eu mudei o tom com ele completamente, contando as coisas e tal, e ele falou sobre insulina, ele falou comigo, tô tomando insulina, vou tomar insulina, uma coisa assim, eu não lembro exatamente. E eu comecei a negar isso a ele, eu falei, cara, não faz isso, velho. Porém, eu não sei ao certo se esse pronunciamento foi antes ou depois da notícia ali do Fantástico, porque eu vi a notícia no mesmo dia que eu vi o pronunciamento, então não sei o que saiu primeiro, sabe? Talvez o Léo até tenha gravado antes, vai saber. Eu acredito que é um pouco injusto, né, o Fantástico apontar o Léo como principal culpado ali, sendo que ele realmente aconselhava o Gunley. Ele já falou algumas vezes ali pra ele tomar cuidado, assim como o Júlio Balestrin e várias outras pessoas. É claro que ele tem ali realmente um peso sobre a história, né? Aquele vídeo mesmo que ele tá aplicando no Gunley, aquilo lá até apareceu no noticiário. Dá uma injeção no braço de Gabriel Gunley e depois assina a seringa como troféu. Procuramos Léo, mas ele não quis falar sobre o episódio. Eu que não tomo nenhum tipo de hormônio, nada do tipo, já tinha uma visão diferente desses anabolizantes, sabe? Eu até achava que isso era comum de ser usado, até porque essa era a imagem que era passada pra galera da minha idade. Eu tenho até um amigo que chegou ali a querer fazer um ciclo, né? Ele até falou comigo, comentou comigo, e eu disse pra ele, ó, não faz isso, né? Eu não tenho nada pra te falar, assim, eu não consigo te indicar nada, eu não sei das consequências, não sei de efeitos colaterais, só que, mano, pra mim não faz sentido você usar isso se você não vai competir nem nada, sabe? Se você realmente quer fazer isso por estética, mano, é melhor ficar natural, bem melhor, muita saúde, sem preocupação com dosagem, tem que ficar fazendo exame, essas paradas. Eu acredito que tá distorcido demais na nossa mente hoje em dia esse caso do corpo perfeito. Parece que nunca a gente vai chegar naquele corpo ideal, sabe? Eu lembro que na época da escola eu tava muito shapeado e a minha cabeça era só pensando em ganhar mais músculo, ganhar mais massa, ficar mais forte, e agora eu tô de novo nesse processo, tentando secar, mas tipo assim, naquela época eu já tava com um shape da hora e eu não enxergava isso. Esse tipo de visão tem que mudar. Se a gente continuar nessa de sempre querer mais, a gente vai acabar começando a hormonizar também, mesmo sem competir nem nada. E o Gunley, cara, ele tinha um sonho de ser um Open. Pra quem não sabe, o Open é a maior categoria do fisiculturismo. É daquele nível dos caras de 150 quilos, sabe? Então ele queria realmente ficar muito grande. Tem gente achando isso bonito e tal, falando que, romantizando, né, toda essa história, falando que vai fazer a mesma coisa que o Gunley. Se você realmente pretende homenagear o Gunley de alguma maneira, mano, cuida da sua saúde. Basicamente é isso. Qualquer outra atualização sobre o caso, pronunciamento do Cruz ou qualquer outra coisa que sair, eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Deixem sua opinião nos comentários que eu vou estar lendo todos, beleza? Então é isso. Valeu!